O dia que eu fechei minha agenda, Vamos começar falando dessa abertura? É uma atriz, né, senhoras e senhores? Priscila Fantin, uma atriz. Então, veja que ela já quebra o padrão no começo. Ela simplesmente entra no palco com toda a calma do mundo, centraliza, respira e solta. Então a gente vê que ela não tem pressa nenhuma em começar a falar. E isso não é um erro, porque ela está segurando. A gente vai, inclusive, agora entender o porquê que ela começa assim, sendo que a palestra dela é o sucesso ou realização, o caminho para a felicidade. Vamos ver o que ela vai dizer. parei de atuar nas novelas e me vi sem um roteiro a seguir, sem um personagem para interpretar. Eu já não sabia mais quem eu era. A mídia estranhava esse meu comportamento e eu só pensava, e agora? Eu acordo e faço o quê? O que eu sinto? Do que eu gosto? Quem sou eu? Atuando durante anos como atriz e tendo a chance de protagonizar mais de 8 novelas, com muita gratidão pela minha trajetória e também com um alto custo, eu aprendi várias lições sobre sucesso. E eu quero dividir agora com vocês. Gente, incrível. Já adorei essa palestra. Se eu pudesse, eu assistir ela inteirinha aqui agora, até mesmo por eu ser atriz. Eu adoro a Priscila Fantin. Eu lembro muito dela quando ela interpretou a Serena em Alma Gêmea. Ela ficou marcada para mim com esse personagem. Se não me engano, Chocolate com Pimenta também. Ela foi super, super boa. E aqui ela vai abrir os bastidores do que é ser uma atriz global. Então vejam como só por si só a narrativa já é muito interessante. Eu cresci em um meio que atribuía sucesso a status, prestígio, poder de compra, roupas de marca, reconhecimento, acesso a uma rede privilegiada e até mesmo, quem sabe, ficar de pernas para o ar chupando uvas. E foi assim que parte desse imaginário se materializou aos meus 16 anos, com meu primeiro papel na Globo. Um trabalho que caiu no meu colo, que eu não me preparei, nem técnica, nem emocionalmente. Aliás, eu recusei esse chamado por 3 vezes, porque eu nunca tinha me imaginado ali. Uma coisa excelente de todo ator é a capacidade de transmitir a verdade, de conseguir se colocar vulnerável diante das pessoas. Veja que ela não está interpretando papel nenhum, a não ser o papel de Priscila Fantin. Ela está contando a própria história. Então, cada suspiro que ela dá, eu sempre digo que a respiração, ela é a espinha dorsal da nossa oratória. Então, quanto mais respiração você preenche, obviamente nos momentos certos, você consegue conectar mais emocionalmente com as pessoas e com a sua própria emoção também. Essa é uma técnica que os atores fazem, a respiração. No quarto convite, eu entendi que eu não poderia mais recusar. Afinal, eu pensava, é uma oportunidade que qualquer um gostaria de ter. E foi assim que eu embarquei nesse desafio. Criada em solos mineiros, acostumada só com meu núcleo familiar e o meu íntimo círculo de amigos, eu me deparei com uma cidade grande, de pouco convívio pessoal. Da noite para o dia, literalmente, eu ganhei fama e era reconhecida como celebridade por onde eu ia. No dia seguinte, em que eu apareci na TV, eu fui ao shopping almoçar e eu não consegui chegar ao restaurante. E eu lembro muito nitidamente a primeira festa que eu fui para encontrar os colegas, que quando eu cheguei já tinha assim um paredão de fotógrafos, todos os fãs em volta do carro gritando.
Aqui a gente vê que ela é uma ótima storyteller, porque conforme ela vai contando, ela vai cena a cena, ela vai ilustrando pra gente como foi. Inclusive, eu até tô sentindo, tô me imaginando na cena com ela. Como que é chegar no restaurante, não conseguir entrar, com um monte de pessoas, de fãs, de fotógrafos, impedindo com que ela possa se movimentar. Então, veja como ela vai trazendo a imagem do momento pra gente. Isso é uma ótima técnica para quem quer contar uma história. Algo, no mínimo, assustador para uma introvertida como eu. O que eu consegui fazer naquele momento foi descer do carro, timidamente, com toda aquela luz sobre mim. Que legal. Aqui, primeiro, que ela traz a vulnerabilidade dela aí na máxima potência, falando sobre ser introvertida, tímida e ainda ter que enfrentar essa cena, abre parênteses, sendo uma atriz, porque existe esse senso comum de que atores, atrizes não sentem vergonha, não são tímidos, né? Então, aqui para a gente quebrar esse padrão. E aqui a gente vê um recurso interessante, quando ela fala descendo do palco com aquela luz na minha cara. E a gente tem um jogo aqui da produção do teatro que aumenta o foco de luz até para trazer essa teatralização, né? Essa dramatização da cena com que ela está narrando. Muito legal. Dar um sorrisão e tirar o máximo de fotos. Lidar com os fãs sempre foi a melhor parte. E também muito desafiador, eu espero que não me entendam mal, porque muitas vezes era sacrificante a minha própria cobrança em estar disponível o tempo todo. Como, por exemplo, no enterro do meu avô, em que eu fui pega pelo braço para gravar um vídeo mandando beijos para a família de um fã. Eu não sabia dizer não. E mesmo aquilo me corroendo por dentro, eu fiz. E eu me sentia mal em me obrigar a sorrir o tempo todo, até mesmo em situações como essa. Olha só, aqui ela compartilha uma cena pesada, uma situação bem frustrante da vida dela. Muita coragem da parte dela trazer a questão do enterro do avô e a cena de, ainda assim, né, uma pessoa provavelmente sem noção, pedindo para ela, naquele momento, gravar um vídeo. Então, muito, muito corajosa. Assim, eu deixei a vida me levar por 10 anos, apenas dedicada ao meu trabalho. Eram 24 horas por dia com a mente, o corpo e as emoções no trabalho. Um ciclo de constante pressão para atender às necessidades dos outros e as minhas autocobranças exageradas. Eu não tinha que me preocupar com nada. Comida sempre pronta, roupas escolhidas, eu era poupada de fazer qualquer coisa. Uma vida de princesa, você deve estar pensando. E sou grata, mas isso foi me fazendo perder a autonomia nas minhas decisões. Eu não sentia o tempero, sabe? E a fama foi ficando pesada. Com falta de tempo entre os projetos, eu pulava de uma personagem para outra. Nossa, então, olha que a profundidade com que ela vai nesse tema. A fama foi ficando pesada. Me interessa muito esse tema porque a gente tem uma ideia do que é a fama, uma ideia de glamour. Realmente os atores, as atrizes, quem quer se tornar um ator e uma atriz no início da carreira tem muito essa visão glamourosa do que é. E aqui ela está contando os bastidores do que foi ser 8 vezes protagonista na Globo. Então, para expor isso num palco como o TEDx, tem que ter, assim, muita coragem. E tem que ter uma, digamos assim, uma narrativa muito bem embasada. Eu quero ver até onde ela vai chegar. Sem poder focar em mim. Eu era só uma profissional o tempo todo. Aqui é uma palestra que a gente vê a plateia em silêncio. Só os grilinhos, assim, ó, porque é tão pesado o tema e o que ela tá falando que ninguém se sente
capaz de conversar, de puxar um assunto com o pessoal do lado, com quem está sentado do lado, porque é como se fosse uma falta de respeito com uma pessoa que está abrindo o coração dessa forma em cima do palco. E era uma solidão imensa, que ninguém ao meu redor compreendia. Eu escutava frases do tipo: que frescura, Pri. A vida de artista é assim mesmo. Você tem tudo e ainda reclama. Tanta gente passando fome, sem ter o que comer, e você está reclamando do quê? E eu, claro, sempre muito sensível com as causas sociais, me sentia ainda pior. Eu passei a achar que talvez eu fosse fraca demais, ou que talvez eu fosse mesmo mimada, que eu tinha que dar conta. E mal sabia eu que eu já não estava mais dando conta. Eu acabei me reduzindo para caber nessas expectativas. Eu enterrei meu sofrimento e me arrastei adiante. Aqui a gente vê, até por essa câmera aqui que abre pra gente uma geral, que ela tá com as bases enfincadas no chão, não tem um passo para frente, não tem um passo para trás. Quando a gente tem essa configuração do TED, a gente vê até esse círculo vermelho, porque é o foco. Aqui, a palestra do TED, por que é desafiante? Porque o palestrante, ele não tem muitos recursos. A ideia do TED é a história, é o storytelling. Então, ele não precisa de muita coisa, ele só precisa de uma boa história, de uma boa argumentação, da opinião dele e, principalmente, gente, da performance. Ele precisa se entregar. Então, a gente vê que ela eliminou qualquer tipo de movimento, mas ela não deixa de gesticular com os braços e, principalmente, a expressão facial dela se ajuda muito. Ainda mais pela opção que ela teve de prender o cabelo, deixa o rosto mais à mostra pra gente. O que eu estava passando, e eu não sabia, é o que a ciência chama de depressão crônica, uma condição destacada pela OMS como uma das principais causas de incapacidade no mundo, afligindo cerca de 264 milhões de pessoas. Isso representa mais do que a população brasileira. Estudos demonstram que as pessoas passam por esse tipo de disfunção, sentem vazio interno, falta de esperança com o futuro, autojulgamento extremo e muitas outras dificuldades para simplesmente seguir. Aqui ela revela, na verdade, por que ela criou essa narrativa, porque ela quer falar da depressão, que é uma doença muitas vezes velada. Aqui ela traz dados, então veja, ela vai trazer os elementos de patos, que a gente chama, que são os elementos emocionais da comunicação, como ela traz logos, que é o elemento racional. Dados, pesquisas, então aqui nos 6 minutos, né, quase 7, digamos, praticamente no meio da sua apresentação, ela já revela, olha, eu vim aqui para falar de depressão. E eu estou usando a minha história, estou emprestando a minha história como atriz para falar como que é se sentir assim. Isso explica porque eu fiquei paralisada, apática. Eu sentia que eu estava morta num corpo vivo. Como certa vez, em uma roda, numa conversa, eu me vi numa condição de extrema falta de presença, apenas cumprindo o protocolo de estar ali no modo automático. Eu já não sentia mais prazer, nem mesmo a dor ou a raiva me afetavam. Como um papel. Eu fui me tornando anestesiada para a vida. Eu me sentia aprisionada dentro da minha própria mente. E foi assim que por muitos anos passei a minha vida vivendo mais as minhas personagens do que a minha vida real. Sucesso, fama, convites nunca me faltaram. O sucesso visto pelos outros foi se tornando insustentável para mim. E como temos um imaginário de sucesso muito deturpado, como existe uma pressão social em torno de ser bem-sucedido, escancarado nas redes sociais,
O auto-julgamento pode nos sucumbir. O que é muito interessante da maioria das palestras de atrizes que eu assisto é que elas sempre trazem uma crítica ao modus operandi que a nossa sociedade segue, uma crítica ao sistema, uma crítica a, de repente, até o mercado de trabalho em que elas estão, uma crítica política, uma crítica social. Tudo isso é bom, isso é excelente, considerando ainda mais o contexto do TED, que pede, na verdade, um posicionamento, muitas vezes, dos palestrantes, e por si só ela está conectando muito bem a crítica, a bandeira que ela está querendo levantar, com a narrativa, a história que ela optou também por contar. Então a gente vê muita conexão, tá? Com certeza foi roteirizada essa palestra, ela não está aqui no freestyle, vocês podem ter certeza que ela não chegou aqui, eu vou falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da depressão, de jeito nenhum. Provavelmente ela escreveu o que ela está falando aqui, para que ela não perdesse o começo, o meio e fim, o enredo, a ordem. Então, houve com certeza muito ensaio para a gente chegar nesse resultado aqui. Quando percebemos não atender a um padrão. Eu sei que de início pode parecer estranho uma atriz famosa com anos de experiência se sentindo triste, mesmo tendo tudo, e ainda mais abrindo mão de convites que reforçariam a fama, optando por caminhos pouco convencionais. Pode até ser visto como um retrocesso, tendo em vista que, como atriz, eu já havia alcançado o sucesso. Eu chamo de coragem. Muito bom. Olha, eu imagino que ela ainda vá trazer, talvez agora, mais reflexão até o final da palestra dela, do que realmente seria sucesso na sua vida, na sua carreira. Eu imagino que ela vá enveredar por essa narrativa, mas realmente é uma palestra que nos faz refletir sobre o que é ser bem-sucedido e com certeza a Priscila está cumprindo com esse objetivo.